A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Graças a Deus, meus queridos e amados irmãos. Estou aqui, meus irmãos, para mais um vídeo. Meus irmãos, dessa vez eu quero assim, meus irmãos, falar mais uma vez aí acerca do divórcio, né? Tá uma tristeza no nosso meio, né? Os pastores, meus irmãos, não sei o que está acontecendo, que eles estão, meus irmãos, dando carta de divórcio aí para as pessoas se casar de novo, né? Estava vendo aí agora é o cantor, agora é Elias Silva, né? Deixou a sua esposa aí para casar com a novinha. Olha, meus irmãos, que tristeza, né? Meus irmãos, que tristeza isso, né? Às vezes a pessoa vai consultar o seu pastor achando que ele é um grande homem de Deus e ele não é um homem de Deus, né? A pessoa tem mesmo é que pegar a Bíblia e está sempre, meus irmãos, examinando, porque Jesus Cristo ele disse, examinai as escrituras, né? Examinai as escrituras. Porque dela cuidar da vida eterna e são elas que de mim testificam. Você tem por obrigação de estar sempre estudando a palavra de Deus e não confiar tanto no homem, né? Meus irmãos, aí eu quero falar um pouco desse assunto. Aí eu começo fazendo uma pergunta. Né? Prostituição e adultério é um só? É um só que muitos pastores aí pegam o capítulo 19 de Mateus para dizer que Jesus ali consentiu, né, o segundo casamento, deu ordem para o segundo casamento. Prostituição e adultério, será que é um só? De que prostituição Jesus está se referindo? É necessário, meus irmãos, que a gente estude sobre todas essas coisas, que a gente analise, faça uma análise, meus irmãos, dessas coisas, porque depois que a pessoa estiver no seu segundo casamento, tiver até mesmo com filhos, quem vai consertar mais isso, né? Então é necessário a gente estar sempre estudando a Bíblia e não confiar muito nos homens, porque achando que são pastores, que são homens de Deus, né? Eu estou com a Bíblia aberta aqui, meus irmãos, no capítulo 20 de Levítico. Você confere aí. E o versículo 10 que diz: também o homem que, adu, que, adu, que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Morrerá os dois. Veja, meus irmãos, que aqui Deus ele não dá carta de divórcio para quem cometia essas coisas. Deus fazia o quê? Qual que era a punição aqui? Morreria os dois. Não haveria carta de divórcio. Que nem muitos estão pegando aí e estão ordenando a carta de divórcio para as pessoas casar novamente. Aqui Deus não está dando ordem. Deus está dizendo que eles deveriam morrer. Aqui não há carta de divórcio. Mas eles morreriam. Cometeu o adultério, morreria tanto a mulher como o homem. Não haveria carta de divórcio. Então, como foi que esses homens acharam essa carta de divórcio aí, esse ensinamento para dar carta de divórcio? E ordenar as pessoas casar aí pela segunda vez, que nem a gente já tá vendo aí esse cantor, né? Elias Silva. Um homem que
que tem uns louvores até bonitos, Deus se inspirou para que cantasse e agora está, meus irmãos, no segundo casamento. Por quê? Porque foi consultar o seu pastor, né? Seu pastor leu a Bíblia do jeito dele e permitiu que ele casasse. Mas aqui a Bíblia diz que se houver havendo adultério, seria mortos os dois. Não haveria carta de divórcio, né? Aí se a gente for lá em Deuteronômio, capítulo 22, capítulo 22 e o versículo 22, ali também fala da moça, no seu casamento, na hora do seu marido ali ter ela como sua esposa e não achasse ela virgem, ela também era morta, apedrejada, não recebia carta de divórcio. Então que prostituição é essa que Jesus está se referindo? E que esses homens estão aí misturando prostituição com adultério? E não é, prostituição e adultério não é. Porque não houve nem carta de divórcio, nem para um e nem para outro. Que prostituição é essa que Jesus está se referindo, né? Que prostituição é essa? Se o homem adulterasse, era morto. E se a moça casasse, ali sem ser moça, também era morta. Não havia carta de divórcio, nem para um nem para outro. Então que prostituição é essa que esses homens estão aí misturando a prostituição com o adultério e estão dando a carta de divórcio para a pessoa casar de novo? Que prostituição é essa? Meus irmãos já tinham gravado um vídeo aí há uns 3 anos atrás, que é baseado no capítulo 24 de Deuteronômio, que naquela disputa ali dos fariseus com Jesus, eles querendo saber por que Moisés deu a carta de divórcio, e Jesus disse: olha, a carta de divórcio por causa da dureza do vosso coração. Veja que aquele capítulo ali não bate com esses daqui que eu li. O capítulo 24 não bate com esses capítulos aqui e nem com os versículos que eu li. Então que prostituição é essa? Então há uns 3 anos aí eu gravei um vídeo aí explicando que a prostituição que Jesus estava se referindo meus irmãos, era Deuteronômio 24. Ela é sobre as mulheres que ali a carta de divórcio ali está baseada no título da leitura do capítulo 24 de Deuteronômio. Não tem nada a ver com a prostituição aí, com o adultério que os homens estão fazendo aí, salada, né? Uma salada. O que é o adultério? O adultério meus irmãos, quando a mulher casa com uma mulher que é de outro, ou quando há traição da forma que eu li aqui. Essa é o adultério. E a prostituição? A prostituição é quando a moça está na casa dos pais, sem ter compromisso algum, e está se relacionando com seu namorado. Isso é prostituição. Isso, meus irmãos, é prostituição. Mas aqui onde eu li, era morto, tanto um como o outro, se fosse pego nesse ato, né? Então, que prostituição é que Jesus está se referindo ao capítulo 24 de Deuteronômio? É exatamente isso, meus irmãos, que eu gravei há uns 3 anos aí atrás. É onde a gente pode ver que está baseado na leitura, está baseado, meus irmãos, no título da leitura, né? O que diz o título da leitura do capítulo 24 de Deuteronômio?
Confere aí na sua Bíblia, que era exatamente isso que Jesus estava se referindo. Era, meus irmãos, a carta de divórcio ali era dada para os roubadores, por penhores, para prostituição. Mas não é essa prostituição aqui que eu estou me referindo. A prostituição aqui do capítulo de Deuteronômio 22 é um. E a prostituição do capítulo 24 de Deuteronômio já é outra prostituição. E aí a gente pode pregar isso baseado no título da leitura do capítulo, que é 24 de Deuteronômio. Aí, meus irmãos, a gente vê também a pastora Nadia aí, né? A pastora Nadia que gravou o primeiro vídeo falando pondo aqueles arrodeios, o pessoal já se levantou contra ela, que ela estava apoiando o segundo casamento, mas ela disse que não. Mas quando é depois, meus irmãos, meus irmãos, se declarou claramente, né? Se declarou claramente que isso deve sim, se houver prostituição, essas coisas, pode dar carta de divórcio, não é? Se declarou claramente, né? E ela diz: vocês pastores que pregam por aí, é porque vocês não estão na pele da pessoa que está sofrendo assim assado. Meus irmãos, a intenção da bispa aí a intenção é boa, né? A intenção é boa, meus irmãos, mas com Deus não se brinca. A Bíblia diz que Deus determinou que a arca do concerto deveria ser conduzida somente pela tribo de Levi, não é? Somente a tribo de Levi podia conduzir aquela arca para um canto e para outro, né? E aí, meus irmãos, quando é um dia, aquela arca ia ali em cima de um carro de boi, e eu não lembro agora o nome do rapaz. Eu só lembro que a Bíblia diz, né, que a arca ia caindo. E a intenção dele foi boa, ele foi em cima para segurar aquela arca, para que a arca não caísse. E Deus matou ele da mesma hora, né? Por que Deus matou? Porque Deus tinha determinado, e naquela arca ali só podia conduzir a tribo de Levi. E aquele rapaz não era da tribo de Levi, era de outra tribo. Veja, meus irmãos, as coisas de Deus, como é que é santa, como é que é sério, né? Como é que é sério as coisas de Deus. E aí, quando eu escutei a bispa Nadir pregando sobre os pastores que não querem dar carta de divórcio porque não é eles, que estão na pele da pessoa, que está sofrendo assim, eu já lembrei logo daquele rapaz, né? Que correu para segurar a arca, mas Deus matou ele na mesma hora. A intenção dele também era boa, mas Deus tinha determinado. Deus tinha determinado, meus irmãos, que quem só podia conduzir aquela arca era somente a tribo de Levi. E aquele rapaz não fazia parte da tribo de Levi, e Deus matou ele na mesma hora. Por isso, meus irmãos, que a gente não pode ficar assim passando por cima da palavra de Deus. Se Deus determinou, determinou, né? Se Deus determinou, determinou. Então a intenção da Nadia aí, a bispa é boa, mas Deus determinou que não pode, né? Que não pode, meus irmãos, haver o segundo casamento. Não pode haver. Jesus ele falou ali para os fariseus que no tempo ele diz assim: foi dada a carta de divórcio por causa da dureza do vosso coração. Em outras palavras, ele estava dizendo: se vocês tivessem perdoado as vossas esposas, não tinha acontecido, Deus não tinha dado a carta de divórcio.
Porque ele vai e fala, né? Ele vai e fala, no princípio não foi assim. Não houve segundo casamento. Estava se referindo a Adão e a Eva, né? E aí pra que as pessoas ficam aí teimando, né? Pra que ficam teimando? É o que Deus determinou. E pronto, né, meus irmãos? E a prostituição e o adultério não é o que eles estão pensando aí, não. Há dois tipos ou três tipos de prostituição. Porque você se prostrar diante de uma estátua e adorar também é prostituição, as escrituras, né? Diz. Então, há vários tipos de prostituição. E o adultério? O adultério há esse tipo, há mais de um tipo também, né? Se a mulher vai estar casada e se deita com outro ali, ela adulterou. E mesmo ela se separando e casando com outro, ela também está em adultério, porque o seu marido está vivo. Amém, meus irmãos? Fica mais esse vídeo para a vossa meditação. Medite, meus irmãos, na palavra de Deus. Porque há muitas pessoas que a gente confia, aquilo ali é um homem de Deus. E às vezes a gente se engana, né? Então fica aí mais esse vídeo para a vossa meditação. Que Deus assim vos abençoe.